potencial de repouso da membrana é determinado pela distribuição desigual de íons, partículas carregadas, entre o interior e o exterior da célula e pela permeabilidade da membrana diferenciada para diferentes tipos de íons. Os íons mais abundantes nos neurônios e no seu fluido circundante são íons carregados positivamente, cátions, sódio e potássio. Íons carregados negativamente, ânions, cloreto e ânions orgânicos. Na maioria dos neurônios, o K+, e os ânions orgânicos, tais como aqueles encontrados em proteínas e aminoácidos, estão presentes em maior concentração no interior da célula do que fora dela. Em contraste, o Na+, está geralmente presente em altas concentrações fora da célula. Isso significa que existe um gradiente de concentração estável através da membrana para todos os tipos abundantes de íons. Por serem carregados, os íons não conseguem passar diretamente através de regiões lipídicas hidrofóbicas da membrana. Ao invés disso, eles usam canais proteicos especializados que fornecem um túnel hidrofílico que atravessam a membrana. Alguns canais conhecidos como canais de vazamento são abertos em neurônios em repouso. Outros estão fechados em neurônios em repouso e só abrem em resposta a um sinal. Alguns canais iônicos são altamente seletivos para um tipo de íon, mas outros permitem a passagem de vários tipos de íons. Canais iônicos que permitem principalmente a passagem de K+, são chamados de canais de potássio, e canais que permitem a passagem principalmente de Na+, são chamados de canais de sódio. Nos neurônios, o potencial de repouso da membrana depende principalmente do movimento de K+, através dos canais vazantes de potássio. Por outro lado, um evento de despolarização suficientemente grande talvez resulte de várias despolarizações ocorrendo ao mesmo tempo. Pode levar à formação de um potencial de ação. Um potencial de ação é um evento tudo ou nada. Ele pode ou não ocorrer, mas quando ocorre, será sempre do mesmo tamanho. Não é proporcional ao tamanho do estímulo. Um potencial de ação começa quando uma despolarização aumenta a voltagem da membrana, de modo que ela ultrapasse o limiar, menos 50. Nesse limiar, canais de Na+, dependentes de voltagem, se abrem na membrana, permitindo que muitos íons de sódio entrem rapidamente na célula. Esse influxo de sódio faz com que o potencial da membrana aumente muito rapidamente, subindo até aproximadamente mais 40. Após um curto período de tempo, os canais de sódio se auto-inativam, cessando o fluxo de sódio. Um conjunto de canais de potássio dependentes de voltagem se abre, permitindo que o potássio saia da célula por seu gradiente eletroquímico. Esses eventos rapidamente diminuem o potencial da membrana, trazendo-o de volta ao seu estado de repouso. Os canais de sódio dependentes de voltagem permanecem abertos um pouco mais do que o necessário para trazer a membrana de volta ao potencial de repouso. Isso resulta em um fenômeno chamado pós-potencial hiperpolarizante, no qual o potencial da membrana fica brevemente abaixo, mais negativo, do potencial de ação. Eventualmente, os canais de potássio dependentes de voltagem se fecham e o potencial da membrana se estabiliza no potencial de repouso. Os canais de sódio retornam ao seu estado normal, permanecem fechados, mas não se tornam novamente responsivos à voltagem. O ciclo da potencial de ação pode então começar de novo.